Olá, seja muito bem-vindo, ótimo dia para todos. Nós estamos começando mais um Espaço Saúde, dessa vez falando de Setembro Amarelo. Seja muito bem-vindo, nós vamos começar esse bate-papo agora. Que bom já ter vocês aqui falando desse Espaço Saúde, né? Falando sobre Setembro Amarelo. E nós temos a honra de receber ela, que é psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, Mila Jane. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Guilherme. Para mim é sempre uma satisfação poder estar nesse espaço falando sobre temas que são relevantes para a sociedade de uma forma geral. E como o tema é uma pauta quente, mas ainda permeada de muitos mitos, é muito satisfatório ter recebido esse convite para poder desconstruir alguns conceitos equivocados e trazer informação de qualidade para todos. E num tempo, né, que a gente fala muito, né, de saúde mental, é importante demais tratar desse tema, a gente já começa perguntando para você, né, qual a importância, o porquê do Setembro Amarelo, né, e por que é tão importante cuidar hoje da saúde mental. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha a nível nacional, ela acontece já há muitos anos e tem como uma premissa básica a valorização da vida e a prevenção do suicídio. E essa campanha, ela acontece, na verdade, em todo o mundo. E no Brasil, ela ganhou uma repercussão muito grande porque, infelizmente, os dados que nós temos de suicídio hoje, eles são alarmantes. E os países da América do Sul, eles andam na contramão. Enquanto a Europa ela vem diminuindo os números de suicídio, aqui na América os números estão aumentando. Por isso a campanha ela toma uma proporção muito grande justamente por essa questão. Hoje no Brasil, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Muito complicado. Então esse é um número muito grande, mesmo dado a dimensão populacional do país. E não tem como a gente falar de prevenção de suicídio sem permear todo o contexto, todo o processo que leva a esse desfecho. Porque é um comportamento que ele não é isolado, como muitas pessoas pensam, é o desfecho de um processo de adoecimento. Então a gente precisa, antes de mais nada, falar sobre saúde para chegarmos na prevenção do suicídio. Isso é importante demais, né? E nesse meio, né, as pessoas, nós somos muito de ver sinais, né, de ver as reações. Quem não chega aqui num trabalho, né, e percebe que a pessoa está mais triste ou mais alegre, né? O bom dia muitas vezes diz tudo, né? E como é que nós, nesse dia a dia, né, podemos estar observando os sinais, né? Quando alguém está passando por alguma situação, algum problema, né? Então, ao longo dessa minha caminhada como psicóloga, eu já venho trabalhando há mais de 10 anos a prevenção do suicídio por conta dos números das cidades onde eu já transitei com o meu trabalho. E, a princípio, eu trabalhava muito mostrando e educando a comunidade a respeito dos sinais de alerta para o suicídio. Mas, à medida que eu fui trabalhando e recebendo pacientes no consultório, eu percebi que era muito mais importante educar as pessoas a respeito dos sinais que os outros dão em relação ao sofrimento emocional, à saúde mental. Porque o que ocorre? Muitas vezes a gente foca muito na ideação suicida. Quais os sinais que o paciente dá de que ele pensa em suicídio, de que ele planeja um suicídio. Mas como eu já havia falado anteriormente, antes de uma pessoa planejar um suicídio, ela tem uma história de sofrimento. Com certeza. Então, os sinais que as pessoas precisam se atentar é justamente para esse sinal de sofrimento emocional, de mudança comportamental, de mudança de atitude, de mudança de hábito. Então, imagine só, trazendo o teu próprio exemplo, que você tem uma rotina. Você tem uma rotina ativa, uma rotina em movimento. Você, ao chegar no ambiente de trabalho, tem uma postura de cumprimentar, de ser proativo nas suas atividades. E eu, enquanto colega de trabalho, percebo que você não está mais correndo, que você não está indo na academia onde a gente sempre se encontrava, que você chega mais introspectivo no trabalho, reservado, só fica na sala, não sai para aquele cafezinho habitual. Então, ali é um sinal
sinal de que tem algo que mudou e que está acontecendo, que pode ligar um alerta. O que é que está havendo? O que é que está havendo com o Guilherme, que ele não faz mais as atividades habituais, que ele não tem mais aquela mesma forma de se relacionar? Está acontecendo algo, porque quando nós passamos por um processo de sofrimento emocional, ele acaba se desdobrando nas nossas atividades cotidianas. Exatamente. Então, a questão da saúde mental, ela não é uma questão isolada por si só. Ela reflete todos os outros comportamentos que nós temos. É uma grande verdade mesmo. E aí, como é que nós podemos ser essa rede de apoio para as pessoas, né? Acho que muitas vezes a gente passa por situações de ter vergonha de chegar para falar com as pessoas, ou até para perguntar. Quando a gente tem mais intimidade, é mais fácil, né? Mas como é que a gente pode ser, então, essa rede de apoio para as pessoas? Uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje em relação à saúde mental é não invalidar o sofrimento do outro. Nós vivemos em uma sociedade onde alguns valores são muito exaltados e outras questões, outros aspectos, eles são subestimados. Então, é muito valorizado o fato de você trabalhar excessivamente, o fato de você ter uma alta performance em todas as atividades que você realiza. E as questões emocionais, elas são subestimadas e elas são invalidadas. É uma sexualidade mais voltada para o perfeccionismo, digamos assim. Exatamente. Então, o que é que acontece muitas vezes? Quando você relata algo que está cansado, que está triste, que está preocupado, a sociedade ela tende já a invalidar. Ai, mas por que você está se sentindo assim? Então você tem uma vida maravilhosa, você tem um bom emprego, uma boa remuneração, por que você está se sentindo dessa forma? Então, uma das principais abordagens que eu vejo é a de legitimar a dor do outro. Então, a dor do outro, ela não é mensurada com a sua experiência pessoal. A gente precisa enxergar o outro através do olhar dele, não do nosso. Uhum. Então, é um dos principais pontos que eu vejo é validar. Validar sem julgar. Os assuntos de saúde mental, eles são assuntos que são muito permeados de conceitos equivocados, de uma história muito atrasada lá de trás da saúde mental. Uhum. Então, quando a gente fala de sofrimento emocional, de doenças mentais, a sociedade ainda tem muito preconceito, muito tabu. Então, ser uma rede de apoio é ser uma pessoa que escuta, que acolhe, que não julga, que valida e que não usa sua régua pessoal para medir a dor do outro. Então, perpassa todo esse caminho. Esse esquema, né? E aí chega o momento principal, né? De quando é que nós, que somos essa rede de apoio, podemos ser apoiantes dessa pessoa para ela procurar ajuda, né? Que é o mais difícil. Tem muita gente que tem muito tabu ainda de procurar os profissionais de saúde mental. Né? A gente vê muito ainda as pessoas com esse tabu de procurar profissionais, né, adequados para tratar os problemas mentais. Qual é o momento certo, né, da gente buscar essa ajuda? Pronto, você falou de uma questão super importante que ela inclusive linka com a pergunta anterior. Então, ser a rede de apoio não é resolver o problema da pessoa, porque essa rede de apoio muitas vezes ela é uma pessoa leiga. Então, uma pessoa leiga que também reconhece que não tem habilidade suficiente para cuidar. Mas a partir do momento que ela acolhe, que ela valida, que ela não julga, ela também reconhece o limite dela de dizer: e agora é a hora de procurar um profissional. Eu entendo o que você está passando, talvez eu nem entenda bem o suficiente, eu estou vendo que você está em sofrimento, mas eu não consigo te ajudar da maneira que você precisa. Você precisa de um acompanhamento mais profundo, qualificado, profissional. E aí é nessa hora que você orienta essa busca do acompanhamento, porque quando a gente fala de suicídio, o que a pessoa que tem ideações suicidas, que já planeja suicídio ou que já até tentou suicídio, ela precisa de tratamento. E tratamento em saúde mental. Quem realiza tratamento em saúde mental? Eu quero frisar: psicólogo, psiquiatra, ponto. Então a gente está falando aqui não é de um cuidado que pode ser oferecido por uma rede. Eu agora estou falando do tratamento, e esse tratamento precisa ser realizado por profissionais qualificados.
E aí quais são, né? Como é que as pessoas podem realizar, né? Já chegando nos nossos momentos finais, falando da importância desse Setembro Amarelo, como é as estratégias, né? Você enquanto psicóloga, né, que pode estar repassando para as pessoas, como é que elas podem estar buscando se reorganizar, né, na vida, na dinâmica do dia a dia e tentar ser menos perfeccionista, digamos assim, né? Porque a gente está numa vida tão corrida, tão cheia de coisa ao mesmo tempo, está voltado tanto ao trabalho que a gente muitas vezes esquece de olhar as pequenas coisas e criar pequenos momentos que são satisfatórios para a gente também, né? Então, como é que nessa vida louca que a gente tem hoje, as pessoas podem estar se organizando, né, para ter essa, digamos assim, uma vida mais satisfatória? Perfeita essa colocação sua. Inclusive, também é um dos eixos que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes. Porque quando a gente fala de cuidado em saúde mental e de tratamento, as pessoas têm uma ideia muito de um protocolo, né? Das técnicas, principalmente pelo fato de eu particularmente ser uma terapeuta cognitivo-comportamental, as pessoas imaginam que tem ali um protocolo quadrado, onde elas vão seguir e vão chegar a um resultado exitoso no seu tratamento. Só que já há algum tempo eu venho reformulando esse meu cuidado, esse meu tratamento e venho sendo muito incisiva nessa questão dos hábitos, da vida que a gente deveria levar para que a gente tenha resultados exitosos na nossa saúde de uma forma integral. Então eu vejo a rotina e os hábitos que nós cultivamos como um eixo central da nossa saúde. Então é preciso olhar para o estilo de vida que nós levamos, revisar esse estilo de vida e subtrair comportamentos que estão nos esgotando. Hábitos que drenam a nossa energia, ambientes que nos deixam sobrecarregados, que nos deixam com uma energia baixa, pessoas. Nem todas as pessoas que estão no nosso entorno são rede de apoio, muitas vezes são pessoas também que contribuem para o nosso adoecimento. Então eu vejo o estilo de vida como um aliado do tratamento de saúde, seja qualquer tipo de tratamento. Então, assim, eu não iria aqui dar uma receita pronta de quais os hábitos que cada pessoa deve adotar. Agora, o que eu tenho um estilo de vida que eu acredito que me leva a ter saúde, com alguns hábitos, pequenos hábitos. As pessoas, às vezes, também, elas têm uma ideia de que elas precisam ter hábitos muito rígidos para ter saúde. Na verdade, que a gente precisa ir explorando as nossas possibilidades, os nossos gostos, algumas atividades para a gente perceber o que é que a gente se identifica. Então, assim, ao acordar, qual é a primeira coisa que você faz? A sua primeira atitude ao acordar é um hábito que te leva a ter saúde ou que rouba a tua saúde? Então, muitas pessoas acordam e já pegam o celular. Outras pessoas acordam, fazem uma caminhada. Outras pessoas acordam, vão cuidar das suas plantas, do seu animal de estimação. Então, revisa os teus hábitos e subtrai aquilo que rouba a tua saúde e vai substituindo por comportamentos, mesmo que em poucos minutos, mesmo que essa inserção seja feita de forma gradual, mas que te devolve a tranquilidade, a paz e faz você se reconectar com você mesmo. É preciso se reorganizar, é preciso planejar e é preciso averiguar, né, as nossas atitudes, os nossos hábitos. E para a gente finalizar, né, esse bate-papo muito bacana, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, né, ainda alusiva a esse Setembro Amarelo, para que as pessoas elas busquem mais a saúde mental, não ir deixando sempre para a última hora, né, cuidar antes, né, se organizar para que as coisas tenham caminho certo. Para finalizar, vou enfatizar o lema da campanha de Setembro Amarelo desse ano de 2024, que é: se precisar, procure ajuda. Então vamos desconstruir essa ideia de que saúde mental está atrelada a tratamento. Saúde mental ela está atrelada também ao cuidado, a essa autoobservação, autogerenciamento. Então, a mensagem que eu quero que chegue até todos é uma mensagem de autovalidação, de aceitação. Que as pessoas olhem para si com mais compaixão,
com mais gentileza e que tenham esse olhar treinado, esse olhar atento para perceber as mudanças sutis que estão acontecendo na sua forma de pensar, de sentir e de se comportar. E quando essas mudanças começarem a ter implicações, que elas percebam que é o momento em que elas não precisam mais estar sozinhas. Que existem profissionais do lado de cá que estão aptos para acompanhar e dar esse suporte. Excelente, tá? Olha, já surgiu muita pergunta aqui na minha cabeça, mas infelizmente o tempo não nos permite ir tão profundamente, né? Mas mais uma vez agradecer pela participação da Mila. A Mila que já esteve, ela foi quem abriu nossa primeira temporada lá do Pode Daqui, né? Lá em 2022, né? Em setembro de 2022. E mais uma vez a gente vem com ela novamente tratando desse tema importante. Então a nossa gratidão pela sua participação, pela sua colaboração, né? A gente busca, né? E traz sempre os profissionais bem qualificados, né? Para tratar dos temas que a gente aborda, e a nossa gratidão pelo seu sim, tá? A gente retorna muito em breve com mais um espaço e aí você continua aí com a nossa agenda da semana. Nossa gratidão, nosso abraço e até breve.